Fala galera, bem-vindo ao primeiro programa do NFcast. Essa aqui é a iniciativa Nossas Fichas e o nosso primeiro convidado super especial. Ninguém aqui está com trauma psicológico dele nesse exato momento, porque a gente está gravando o programa depois de uma prova. A gente está aqui com Rômulo Araújo. Professor, dê o seu salve aí, dê o seu oi para a rapaziada aqui no NFcast. Muito bem, muito obrigado pelo convite, obrigado também a todos que estão nos prestigiando, né? Então, obrigado a todos e vamos lá trocar essa ideia aí. Isso aí. Bom, se você não conhece a gente, meu Instagram é eu.bernardomoreira. Eu sou a Isabela Daliani. Rômulo Araújo, AM. Rômulo Araújo, AM. Professor, eu continuo com a formalidade ou posso lhe chamar de Rômulo aqui? Rômulo. Aqui Rômulo. A primeira coisa que a gente vê no seu Instagram, quando a gente abre o seu perfil, é que o senhor colocou lá bem em cima da bio, né? Amazônida. E a gente percebe que o senhor tem uma paixão pelo nosso território, pela floresta amazônica em si, pela nossa comunidade aqui. A primeira pergunta para lhe fazer é: quem é o senhor e de onde o senhor veio? Pergunta extremamente difícil, né? Mas vamos lá tentar definir. Eu acho é até legal quando vem essas impressões de fora, né? Porque tem tanto tempo que eu preenchi aquela bio, mas assim, eu sempre me identifiquei muito com a questão do Amazônia. Para mim é uma coisa muito forte, né? Essa questão da raiz de a gente se reconhecer na nossa própria terra. Eu particularmente, eu não sou defensor daquele tipo de gente que acha que é turista, mesmo tendo nascido aqui, né? Mas esse reconhecimento próprio, ele tem que ser visto desde muito cedo. Então, por isso que em todas as minhas redes até, como já tinha um Rômulo Araújo marcado em alguém que eu não conheço, eu falei, não, vai ser Rômulo Araújo AM, porque para mim é o primeiro passo de um auto-reconhecimento, assim, E hoje, como professor, eu tenho a oportunidade de também falar sobre isso com alunos, com outros professores. Eu acabei de concluir um mestrado em Amazônia pela UFAM. Então, para mim, essa matemática que tem que ser debatida até para quando a gente for para outros locais, a gente saber representar a nossa terra, não só com atitudes, né, culturais, valores, mas também com a plena consciência do que ela é, do que ela representa diante de um debate que a gente tem no mundo hoje, de que todos os países, né, estão de olho na Amazônia. Sim. Diante de tantas queimadas e desmatamentos que estão acontecendo aqui, então acho que a gente tem que se reconhecer nela e reconhecer que é um território importante para o mundo. Sim, isso aí vai de contra o habitual, né? Porque muita gente pensa que para você ser reconhecido e ter notoriedade, você precisa sair daqui, quando na verdade é completamente diferente, porque os olhos do mundo, eles estão voltados para a Amazônia em determinados momentos da história, e a gente tem muito essa neura de para eu me dar bem na vida eu vou precisar sair daqui, porque é só mato e tal. E quando a gente vê alguém assim que defende, não vou dizer assim a ideologia, mas defende o fato de ser daqui, ter orgulho disso, a gente até estranha, né? Porque para alguns, eles não querem ter esse vínculo, outros já já sentem um orgulho muito maior. Isso é muito legal. E, inclusive, o senhor falou da sua pós-graduação, isso, né, em Amazônia? Mestrado, né? Perdão, desculpa, não estou prestando atenção, estou nervoso por causa da prova. É após stricto sensu, né? Não é após lato sensu. Como é que é? É porque tem após lato sensu e tem após stricto sensu, né? Após lato sensu é uma especialização, né? A stricto é o mestrado. Interessante. Bela, eu sei que eu acho que eu não vou fazer nenhum desses dois aí, porque eu não consegui nem diferenciar. E eu pensando que lá do senso era só uma escola. Sabia que eu fiquei na mesma coisa? Eu acho que ele fez faculdade no lado do senso, por isso que tem essas duas diferenças. Antes da gente chegar no mestrado, vamos para a graduação. Por que o senhor escolheu o jornalismo? Olha, essa pergunta, para te responder, eu acho que eu vou direto para minha infância mesmo, porque a primeira lembrança que eu tenho, assim, de ter contato com comunicação, eu tenho que olhar para lá, né? A primeira lembrança que eu tenho contato de ter comunicação foi com meu pai, né? O meu pai, ele é um radialista frustrado, né? Porque ele acabou migrando para outra área, ele tem uma microempresa que trabalha com pequenas reformas, serviços e tal, mas ele nunca abandonou o sonho dele de ser radialista. Então, a primeira lembrança que eu tenho quando criança é o meu pai pegando um disco de vinil lá do Robertão lá, né?
colocando na vitrola e antes de tocar a música, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, né? Aí ele fazia uma apresentação, né? E atenção, amigo ouvinte, agora você vai ouvir o sucesso do Rei Roberto Carlos, detalhes, especialmente para você. Então, eu cresci ouvindo isso, né? E aí eu acho que isso acabou despertando em mim também um gosto por trabalhar em rádio. Né? Esse amor. É interessante como a gente pega muitas coisas dos nossos pais, né? E aí na escola, quando eu fui chegando na minha pré-adolescência, adolescência, assim, a minha voz começou a mudar muito rápido. Então, professores, enfim, os diretores, os próprios colegas comentavam muito sobre isso, aí até que chegou um momento em que eu era escalado para apresentar trabalho, para apresentar feira de ciências, feira cultural, até hora cívica eu apresentei. Então eu acho que por esses 2 itens, principalmente, eu acabei entrando nessa área. O senhor falou que apresentou hora cívica. Explica o que é hora cívica para moçada. Nem tem mais, né? Não existe mais isso. Não. Explica, cara, por favor, o que é hora cívica para a moçada de hoje. Como é que eu vou te explicar? Era um momento em que eu lembro que todas as turmas iam para quadro e aí a diretora fazia lá uma apresentação, um balanço sobre algumas coisas da escola, tocava os hinos, né? Tocava o hino do Brasil, tocava o hino do Amazonas. Vocês aprenderam o hino do Amazonas? Sim, tocava até o hino de Manaus. Ela sabe. É importante saber. E aí, bom, a hora cívica era esse momento, então eles sempre escolhiam uns alunos para fazer um outro comunicado, uma outra apresentação, né? E tinha um aluno que, digamos assim, seguia o roteiro, né? Vamos agora chamar a diretora fulana de tal, agora vamos à palavra da professora. Então, nesse sentido, eu participei disso. É bem comum, né? Quando tem algum aluno assim que tem uma voz de locutor, ele é sempre ousado. Voz de locutor, E Rômulo, chegou a trabalhar, ter alguma experiência com rádio? Cheguei, sim. Obviamente, né? Porque a voz... Na verdade, olha só, essa história é legal. Antes da própria faculdade, como eu disse para vocês, né? O meu pai, ele sempre gostou muito de rádio. E o meu pai trabalhou um tempo com política. Então ele acabou conhecendo alguns radialistas e conheceu um radialista chamado Augusto Pantoja, que uniu para ele o útil ao agradável, né? Que era o fato de ser um radialista, ele gostava muito de rádio, e meu pai é um cara que é muito fã do Roberto Carlos. E esse radialista apresentava um programa do Roberto Carlos, apresenta até hoje, na verdade, ainda está no ar esse programa, programa chamado Festival do Rei. E aí um dia esse radialista convidou meu pai para ir lá e meu pai me levou. Eu tinha 15 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu acho. E aí o radialista ouviu minha voz e falou, não, peraí, vem cá, faz o seguinte, ó, atende o telefone aqui, anota uns 5 telefonemas, aí depois tu vem aqui falar. Tá, tipo, né, ok, vamos lá, anotei e tal, aí daqui a pouco, vamos lá, Rômulo, quem é que liga pelo 36, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, então, boa noite, Pantoja, liga aqui a Dona Maria quer ouvir detalhes, né, uma música do Roberto oferecendo para o seu amor. Então, pra mim foi natural, porque, como eu disse pra vocês, como eu cresci ouvindo meu pai falando aquilo, já eu meio que na cabeça que tinha uma referência já, né? E aí, quando eu fui para a faculdade de jornalismo, lá eu participei de um projeto chamado Saber Viver, que era um programa de rádio mesmo, na Rádio Rio Mar. E aí lá eu comecei como produtor, fui repórter, até chegar ao posto de apresentador, e apresentei esse programa por 1 ano. E aí, com ele, inclusive, a gente ganhou um Intercom regional, como o melhor programa laboratorial de rádio em 2010, eu acho. Então foi uma experiência muito legal. Eu sempre digo que eu acho que o rádio ele é o meio que melhor prepara um estudante de comunicação para todas as outras mídias, né? Sim. Por causa do poder do improviso, né? E olha a gente hoje aqui gravando um podcast, né? É verdade. Particularmente falando, eu lembro que quando o senhor foi dar o primeiro dia de aula, né? Os meus amigos podem confirmar ali. A gente estava conversando, prestando meio atenção na aula, né? Aí você falou, vou dar um exemplo para vocês. Então, estamos nessa manhã, todo mundo parou e olhou, tipo... Nossa, caraca, olha que voz, que rádio é essa? Foi aula virtual? Quem ligou essa Foi FM? aula virtual? Não, foi presencial. Ele fez isso com a gente, só que virtual. Nossa, imagina a cara de a vocês. A primeira aula que parece que entrou uma interferência, né? Aí a gente, do nada, assim, tava todo mundo lá de boa. Gente, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rômulo. E a gente fala, meu Deus do céu, mano, o professor em sala de aula ele deve ser um bicho. A gente olhou, meta de vida essa dicção. A produção tem uma pergunta aqui pro senhor. Professor, essa apresentação que o senhor, que na verdade que o seu pai fazia, era como uma brincadeira, uma coisa de família, ou ele tinha ali um estúdio e ele tinha uma frequência ali que ele podia fazer essas apresentações? Na verdade, deixa eu ver, vou ter que falar um pouquinho sobre meu pai. Alô, seu Ronaldo, né? Seu Ronaldo, um abraço, seu Ronaldo. Um abraço, seu Ronaldo. Meu maior ídolo até hoje, com certeza. Deixa eu ver, como é que eu posso falar o meu pai é o seguinte. Meu pai
A lembrança que eu tenho é que a gente tinha esse toca-discos, né, em sala, e uma vez ele teve acesso a um microfone. Então ele plugava o microfone nesse toca-discos e ao mesmo tempo que era um toca-disco, era um toca-fita também. Então ele conseguia gravar. Então uma vez ele gravava os programas que ele brincava de fazer, mas não era uma transmissão, né? Então essas fitas ele acabava distribuindo. Às vezes eu já ouvi até um tio meu que uma vez tocou essa fita no carro, que ainda era toca-fitas, né? E aí era o máximo, assim, meu pai conseguia fazer a divulgação para a família, entendeu? Então eu aprendi, é por isso que eu digo que eu acho que eu comecei a aprender rádio com certeza bem antes de vir para a faculdade. Era a diversão dele, no caso. Era um hobby. Ele leva isso a sério até hoje, só que hoje ele migrou ele usa o WhatsApp, ele usa o YouTube, ele usa o Instagram. Nossa, que tecnológica, né? Ele se adaptou às novas mídias, né? Basicamente, a tua história gira em torno de ter um talento, um dom natural e uma referência. Uma referência e depois, no futuro, treinar. Sim. Porque o senhor buscou capacitação na área da comunicação, inclusive, né? Eu, ao mesmo tempo que foi uma coisa positiva para mim, mas também foi uma coisa negativa, porque eu tive um certo trauma com isso. Chegou um momento em que, basicamente, tudo que eu falava não era ouvido. Era simplesmente assim, caramba, que voz, hein? Que idade tu tem? Não sei o quê. Ele dando aula, então gente. É uma coisa meio frustrante, assim, né? E eu só vim controlar minha voz, eu acho que durante a faculdade, ou na verdade talvez até depois, porque eu lembro que eu atropelava muitas palavras. Teve uma época que eu cheguei a ser gago praticamente, entendeu? Assim, de me atrapalhar, de falar. Então, o que eu digo sempre assim, às vezes não adianta ter uma boa voz se você não tem um controle sobre ela. É verdade. Então, eu acho que o que eu aprendi nos últimos anos foi a controlar, né? Tem momento que a gente fala assim, pois é, pessoal, tá bom, deixa eu tomar aqui essa aguinha aqui e tal. Tem momento que, boa noite, estamos aqui ouvindo nossas fichas, né? Então a gente usa o poder de interpretação e isso é muito parte do processo emocional, né? Às vezes você está triste, às vezes você está alegre, às vezes você está empolgado, enfim. E isso também influencia na tua voz. Eu também queria falar uma pergunta também, professor. Claro, André, vai lá. É o seguinte, você falou sobre essa história de toca-fitas, por exemplo, em toda a trajetória. Você poderia definir uma música que define a sua vida, a sua trajetória? Rapaz, você foi longe agora, né? Foi. Olha, mas engraçado, assim, eu falei do Roberto, eu gosto muito de Roberto Carlos por causa do meu pai, né? Mas depois a gente vai encontrando o nosso próprio gosto, né? Eu te confesso que eu não me adaptei muito a esse meio musical de hoje, né? Então eu parei assim ali no rock do início dos anos 2000, sabe? Eu sempre fui muito fã de Charlie Brown, eu vi muito CPM, Detonautas. Charlie Brown, mano. Charlie Brown, o mundo. Sem Jota Quest. agora. Ao mesmo tempo, assim, eu gosto muito de música popular, eu ouço de Roberto Carlos, como eu falei, até, sei lá, José Augusto. A minha playlist é bem eclética. Esse cara sou eu, né? Ali, Vanderlei Andrade, essas coisas assim. Música regional acho que é uma coisa legal da gente falar também. Sim. A gente falou sobre essa questão de Amazônia. Durante a minha faculdade eu aprendi não só comunicação, mas eu aprendi um pouco sobre cultura também, né? A universidade que eu frequentei fica lá no centro e o meu trajeto de volta para casa ele passava pelo Largo. Então o Largo sempre tinha algum show, né, rolando, né? Então ali no Largo eu vi shows do Chico da Silva, Nicola Júnior, Sileno, Eliana Printes, Raízes Caboclas. Então eu aprendi a me reconhecer um pouco mais musicalmente falando aqui, a música aqui do Amazonas, através dessa passagem. Então a faculdade para mim ela foi um momento múltiplo em diversas áreas, assim, porque eu fui pegando referência de tudo que eu podia, né? Quando eu quero fazer uma pergunta, mas eu não tenho coragem de fazer, eu jogo na produção. A produção mandou perguntar se o senhor canta. Não, cara, minha experiência com canto não foi boa, mas eu já participei de um festival de música. Na faculdade, no segundo período, a gente formou uma bandinha lá. Não, é sério, né? A gente descobriu que tinha, na sala tinha um guitarrista, tinha um baixista, tem um colega meu que ele é apaixonado por saxofone, então ele foi participar dessa banda. E aí, bom, naquela época eu cheguei a fazer 6 meses de violão. E fui estudar canto, mas eu vou estudar canto porque eu estava nesse processo de controle vocal. Uhum. E aí um dia a pessoa que falou pra mim, ela falou, olha, vou ser sincero com você, sua voz é excelente, mas não pra canto. Ela falou, ok, tá bom. Então eu acho que eu me encontrei, eu vou só apresentar quem vai cantar, né? E aí a gente eu cheguei a fazer umas brincadeiras, assim, a gente chegou a gravar até demo e tal. Mas eu escrevia, eu cheguei a fazer umas letras próprias, né? Mas depois não vingou, não. Ficou nessa... Bom, nós temos agora imagens do Rômulo cantando. Brincadeira, professor. Brincadeira. É o arquivo confidencial. Arquivo confidencial.
Não, o mais legal é que eu cursei faculdade numa época pré-WhatsApp. Então deu pra fazer besteira e a besteira ficar lá, né? Meu Deus. Não caiu na Mas web, não virou peixe. Vocês imaginam o que é uma turma sem grupo de WhatsApp? Não. Nossa, não. Sem condições. Não, porque a nossa geração já pegou isso da escola, né? Na escola já tinha grupo, o pessoal já mandava Fala, os produção. trabalhos. O senhor já fez alguma música pra alguma donzela especial da sua vida? Já. Vai apanhar. Eu tive quando até a chegar em oportunidade casa. de apresentar uma música pra ela, mas depois não vingou, não. Acho que talvez ela tenha me abandonado até por causa disso. Nossa, que triste. Ok. Mas isso foi bom porque hoje eu sou bem casado, assim. eu sou bem Anotem. resolvido. Deu certo, hein? Deu Eu certo. nunca recomendo você fazer música pra nenhuma menina. É, A menos que você seja um cantor muito bom, muito famoso. Mas acontece. Eu fiz música, mas nunca tive a oportunidade de cantar pra ela. Graças a Deus. livrou, né? Mas eu Não, posso quem se cantar. livrou Tem foi gente ela. aqui nessa sala querendo ouvir. Eu também quase fiz uma. Eu tive uma namorada, eu fiz uma música pra ela, eu cantei, mas eu quase fui preso pela polícia. Meu Deus. A gente vai ouvir essa história, viu, gente, mais pra frente, no Sensacional. Esse próximo nível não. podcast. Seguinte, beleza. O Rômulo, o jovem Rômulo, teve ali a sua infância e sua juventude, vendo um pai amando o radialismo. E o senhor se formou e tudo mais, chegou a trabalhar na área, no mercado, né, aqui na região. E por que virar professor? Tá, vamos lá. É uma pergunta que eu me faço, na verdade, até hoje, sabia? Mas, Obrigado. Quando ele corrige prova. Caraca, poderia principalmente ser nesse momento. Eu queria ser professor depois dessa, Gente, vou repensar. O senhor não pode reclamar. Gente, eu tirei 10 na prova dele. Olha, isso dá um orgulho danado, assim, que a gente vê que, poxa, o nosso trabalho tá valendo a pena, né? Quando a gente vê assim. Sim. Mas eu acho, eu vou usar aqui 30 segundinhos para te falar o seguinte, assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Antes mesmo da faculdade, eu fui auxiliar de bibliotecário no IMPA. E foi o meu primeiro trabalho, né? Formal. Eu até conto que o meu salário era R$145, na verdade era uma bolsa, né? Era R$145. E eu recebia por um banco, a gente está falando aqui de 2005, né? E eu recebia por um banco que ele não tinha nota de R$5. Então, um mês eu recebia 140, no outro eu recebia 150, né? E aí foi a minha primeira experiência. E lá eu passei, acho que foram 7 ou 8 meses no IMPA. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, foi antes da faculdade. E eu conheci pessoas maravilhosas lá que assim, me ajudaram. E como era essa coisa de trabalhar com livro, né? Eu tive muito contato com pesquisador. E é isso que eu digo, assim, a gente aproveitar as oportunidades, né? A gente vai fazendo contato e tal, e depois, durante a faculdade, eu vim trabalhar com jornalismo científico e voltei para o IMPA, mas já na área de comunicação. Trabalhei na FAPEAM, trabalhei na TV Cultura do Amazonas por 2 anos, trabalhei ajudando na produção do telejornal deles matinal. Depois eu trabalhei no Diário do Amazonas, fui repórter lá, fui vídeo-repórter no portal de notícias D24AM, eu vi nascer esse portal. E aí depois eu fui trabalhar na prefeitura. E aí lá na prefeitura eu fiquei 9 anos. Né? Entrei lá como prestador de serviço de comunicação, né? Depois eu virei coordenador de rádio, depois eu virei chefe do departamento de audiovisual, depois eu virei editor de conteúdo até chegar ao posto de diretor de comunicação. Durante a pandemia, né? Acho que para mim foi o maior desafio. E aí, paralelo a isso, o lance de ser professor, eu acho que ele veio... Depois que eu me formei, em 2011, já em 2012 eu comecei a receber alguns convites para participar de algumas atividades acadêmicas, né? Era uma avaliação de trabalho aqui, era uma entrevista ali, aí daqui a pouco vem dar uma oficina aqui sobre isso, aí daqui a pouco participa de uma palestra, participa de uma mesa redonda. E quando foi em 2015, uma ex-professora minha disse: olha, Rômulo, vai abrir aqui uma seleção e como tu já veio ter algumas experiências aqui como professor, como palestrante, oficineiro, não sei o quê, de repente seria legal tu fazer um teste. Eu tinha acabado de concluir a 2ª especialização. Eu fiz uma especialização em comunicação e multimídia pela FUCAP e fiz uma outra em jornalismo científico pela Fiocruz. Então eu estava meio que ali, né, tipo, só esperando uma oportunidade. Eu falei, e era para o mesmo local onde eu me formei. Então eu falei, nossa, vai ser um negócio interessante se eu passar, né? Porque eu fui aluno aqui e estou voltando como professor. E aí eu acho que isso
eu sou movido muito a desafios, né? Eu acho que isso me motivou. Eu falei, pô, eu acho que eu vou tentar. Daí eu fiz o teste, passei e comecei. E a minha primeira disciplina foi rádio, né? Então, pra mim, foi, tipo, era aquela coisa assim que eu sentia em casa. Né? A primeira turma tinha 50 alunos, imagina, hoje vocês têm 30. Foi uma turma bem difícil, eu já comecei meio pauleiro, assim. Aí eu fui indo. Nessa brincadeira de 2015 pra cá já são 7 anos. 7 anos dando aula já. Tem muita gente que não consegue imaginar, né? Que quando você inicia jornalismo, a visão inicial que se tem é ou você âncora do Jornal Nacional ou você assessor. E o campo ele é muito vasto, só que assim como ele está cheio de gente, sei lá, como é que eu posso dizer, meia boca, ele também tem pessoas ótimas. E nós precisamos de pessoas excelentes aqui na academia, na base. Então assim, muita gente sai da faculdade e se forma sem a pretensão de um dia voltar para a sala de aula como professor. E assim, eu tenho esse interesse na questão da docência e tudo mais. Eu acho maravilhoso, porque para o cara ser professor no Brasil, o cara ele tem que ser muito seguro. Ele tem que ser... Tem que amar. Tem que amar, né? Tem que segurar o rojão mesmo. Mas assim, tu sabes que eu já sou meio crítico desse discurso, assim, como é que eu posso dizer... essa coisa do eu faço por amor, né? Tipo, na verdade, assim, amor, vamos ser reais, né? Não enche barriga. Justamente. Então, assim, eu posso dizer para vocês assim que como eu também atuo no mercado, eu não deixei de atuar no mercado para virar professor, eu levo as duas coisas paralelamente. Então, o que eu ganho no mercado, ele me dá a oportunidade de eu dizer para vocês que eu faço por amor a docência. A docência. Porque, de fato, assim, é uma coisa que eu posso criticar aqui, ninguém vai ouvir, né? O salário de professor é uma coisa muito desmotivante. Assim, se você olhar para o salário, você se desmotiva muito. Ainda mais quando você pensa assim, pô, olha o nível de cobrança. Você, numa turma, você é responsável por 30 cabeças, né? Cada cabeça age de uma forma, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Eu costumo usar um exemplo, uma vez eu dei aula para uma turma que um aluno chegava atrasado, porque ele trabalhava fazendo bicos, carregando material de construção. E às vezes ele chegou para mim, professor, só me desculpa aí se eu dormi aqui, mas hoje eu nem almocei, tá bom? Mas eu tô aqui para ver sua aula. É uma coisa assim que você, tipo, meu Deus, que Brasil é esse? Por outro lado, né, você vê uma outra pessoa descendo do carro do ano, né, usando o telefone do ano, né, com um caderno todo enfeitadinho, né, e a pessoa passa a aula todinha no celular, né, e não presta atenção em você. Então você tem essas duas realidades dentro de uma mesma sala. E isso para mim era motivo assim de eu falei, pô, o meu objetivo aqui é fazer com que esses dois universos compreendam o que eu estou falando, né? Mas é claro, nunca, que eu acho que aí é uma outra coisa que eu acho que a gente pode criticar, né, no momento mais sério aqui, né? Que é a gente falar o seguinte, que é coisa de que é uma coisa que eu geralmente escuto, né? Falam em tom de brincadeira assim, esse aí foi bem aluno do Rômulo, né? Às vezes em tom debochado, sabe? Eu falei, olha, pode ter sido o meu aluno, pode ser o melhor da carreira e pode ser o pior, né? Mas os dois viram a mesma aula, isso eu te garanto. Então, um absorveu, outro escolheu não, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem também que... é uma coisa que eu acho que deve ser vista nos próximos anos, assim, essa reestruturação do próprio ensino, que ela deixa às vezes o professor muito amarrado, né? Sim. Professor, de certa forma, a desvalorização do profissional, né? É evidente que, de certa forma, o mercado já não está pagando o professor na categoria dele, e essa é a nossa realidade hoje. Por exemplo, você incentivaria a gente como aluno a ir para a sala de aula com essa situação salarial hoje do professor? Ou qual é a dica que você daria para a gente que busca essa parte aí educacional, nos tornar a docência, né? Futuros colegas aí na docência? Pois é, olha, eu tenho como te falar por mim, e aí por mim uma coisa que me motivou foi eu ter visto como o mercado ele estava carente de alguns conhecimentos, e de que como algumas coisas que eu apresentei como sugestão
pro meu trabalho, elas eram mal vistas, né? Inclusive eu cheguei a ser meio que condenado por colegas de trabalho porque eu estava propondo uma coisa nova e a pessoa ficou chateada, mas não é assim que funciona aqui, isso vai mudar o que eu estou fazendo. As pessoas são muito resistentes à ideia de mudança, sabe? E isso preocupa um pouco. Então eu acho que uma das coisas que me fez ir para dentro da sala de aula foi isso. Eu falei, bom, eu acho que eu tenho um conhecimento que eu posso compartilhar e talvez com esse conhecimento as pessoas ajudem a mudar o mercado de forma conjunta, né? Mas como eu estou te falando, esse é um universo muito particular, porque eu estou falando do ensino em jornalismo, que é a minha profissão. Agora, é muito diferente eu falar assim de um professor que dá aula para uma turma de ensino médio, de um professor que dá aula para educação infantil, cara. Aí é uma outra categoria que eu acho que talvez em termos assim de trabalho e equiparação salarial seja até mais delicado do que um professor universitário, né? É a minha percepção neste momento. Sim. Obrigado. Professor, para a gente finalizar aqui, o tempo passa muito rápido, a gente tem compromisso, né? Me diz aí, assim, o momento mais louco na tua carreira, algo que tu lembra assim que marcou, isso me marcou. Bom, olha, deixa eu ver aqui. Eu acho que a minha experiência como repórter, ela foi muito marcante, porque primeiro que eu fui videorepórter, né? Então, para mim, eu estava com uma câmera na mão, né? E tentando entrevistar pessoas. Então, para mim, acho que o momento mais difícil foi quando eu tive que cobrir casos policiais, que eu não estava preparado para aquilo. Naquele momento, eu posso dizer, a faculdade não me preparou para isso. E aí, por exemplo, você se vê dentro de uma delegacia e aí os policiais chegando com alguma pessoa que foi detida por ter cometido supostamente algum crime e aí a imprensa tem que cobrir isso, né? E aí, às vezes, para cobrir, a imprensa tem que registrar de forma audiovisual ali, né? E uma vez uma dessas pessoas olhou para mim, né? Eu lá fazendo meu papel de repórter, até então era o que eu pensava, e simplesmente falou assim: pode gravar, eu tô decorando a tua cara. Nossa, caramba! É essa hora que a câmera treme e você não sabe, né, o que fazer, não mas sabe o que fazer, né? Eu acho que para mim esse foi o momento assim que eu me deparei, tipo, eu pensei assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Tipo, o que se representa isso aqui? 5. E eu acho que é uma das coisas que nós, enquanto estudantes, né, e profissionais, podemos exercer uma crítica em torno disso. Sim, quando eu fui falar pra minha vovó, vou fazer jornalismo, ela, não, político não, assaltante não faça reportagem com essas pessoas, você vai morrer. Eu falei, meu Deus. Cara, mas eu tô num momento assim, pra mim, polícia foi, ao mesmo tempo que foi difícil, foi uma escola. Porque você aprende muito com a relação, né, com outras pessoas que não são da mesma área que você. Agora eu tô particularmente num momento que eu tô encantado por política. E eu acho que política é uma coisa que tem que estar mais presente Eu também. Era uma das perguntas? Eu acho que política é uma coisa que tem que estar presente nos debates, mas não de forma personificada, sabe? Ah, eu sou A, tu é B. Não, mas A presta mais. Não é isso. Eu acho que a gente entendeu o funcionamento dos sistemas. Depois que eu trabalhei na prefeitura aqui de Manaus, que você entende por dentro como é que funciona uma política pública até aquele recurso chegar à ponta, e essa ponta é o principal, que é o cidadão, né? Você fica ali, você fica pensando, caramba, como é que eu posso participar disso, né? E como eu falei do meu pai, né? Eu tenho uma origem muito humilde, assim. A gente já morou numa casa de madeira que tinha um cômodo só, né? Eu já tive alguns momentos que a gente não tinha um almoço, sabe aquela coisa do trocar o almoço pela janta? Eu já vivi isso na prática. Então, para mim, no meu caso, a educação foi uma forma de abrir portas e de mudar essa perspectiva, né? E olha o Brasil que a gente tem hoje, e tudo isso passa por uma discussão política. Então, hoje eu estou unindo comunicação e política, e eu acho que é um caminho também para todo mundo que se interessar por essa área. Ouviu, Val? Isso tá vendo? aí. Vale a pena. Né? Vale a pena. O Mandíbula ele já tá ali mandando cortar. E é isso. Nosso papo hoje ele foi um pouco mais curto. Mas, deixa nos comentários aqui #Tropa do Rômulo, se você foi aluno dele. E vamos ver aí a possibilidade de uma parte 2, né? Professor Rômulo. Tem muita coisa, a gente ia falar sobre Muita desenho, história, né? A gente ia sim. falar sobre... Isso, cara, eu fiz as Temos coisas muitas perguntas oportunidades. pro Helder, eu ia fazer pra você. Bora encerrar com isso então, vamos lá.
Quer que eu faça? Vai, vamos lá. Sabe que depois Ele que quer isso for muito pro ar, falar. depois que isso for Polêmica, pro ar, né? tu pode ser Desenhos linchado, animados né? que marcaram a infância. Não, mas a gente não precisa. Eu não sou defensor de um desenho só, porque pra mim a pluralidade ela é importante. Não, mas eu vou fazer Né? a pergunta A pra gente encerrar com diversidade, ela. né? Pra gente encerrar com ela. Ó, eu vou despedir o pessoal e a gente encerra literalmente com a sua resposta. Pra você que nos acompanhou até aqui, o NFcast, primeiro episódio, muito obrigado. Curte, comenta a hashtag Tropa do Rômulo se você foi aluno dele e compartilha para os seus colegas que já passaram pela sala de aula dele, beleza? Eu sou Bernardo Moreira. Eu sou Isabela Daliani. Professor Rômulo Araújo, AM, Amazônida. E pra gente finalizar, na fogueira, Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball? Ai, meu Nos coração. bastidores eu te respondi Tom e Jerry, né? Porque Tom e Jerry pra mim foi um desenho É muito um marcante, neutro. assim, né? Era o desenho que ia do inferno ao céu, literalmente, né? Mas assim, entre os dois mesmo assim, eu vou te falar o que eu acompanhei mais intensamente. Posso pressentir o perigo e o caos. Dragon Ball pra mim marcou muito. Dragon Ball pra mim marcou muito. Os bastidores aqui estão mandando perguntar. Tem uma pergunta relâmpago, ping-pong. Fique Qual é bom. seu Vai. time? Olha, o meu time tem a ver com a Amazônia. Aquela coisa da cor verde, assim, sabe? Deixa pra Eita. pensar. A Vai. produção tá pensando. Acho que é o Palmeiras. A gente vai chegar lá. Um jogo marcante. Jogo marcante. Olha, que eu tenha visto presencialmente. Não, na verdade, a final da Copa de 94 eu tava. Hashtag eu fui, eu tava. Porque foi assim, eu tava no sentido de que foi, acho que a primeira lembrança que eu tenho de toda a minha família reunida. Tio, primo, avó Nossa, e tal. imagina as A TV sensações. no quintal, né? E aí, e fora aquela coisa toda do Tetra. Professor, Eu tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro dessa cena até hoje. Rômulo, você tem cara e corpo de quem come muito. Qual é o seu prato favorito? Feijão, arroz, ovo frito e farinha. Ai, que delícia. E a indicação Bem de um Amazônia. filme jornalista. De jornalistas. Um filme? Isso. Um filme de jornalista. Olha, um filme de jornalista, assim, que é um dos meus filmes preferidos, está no meu top 5, digamos assim, que não é necessariamente sobre jornalismo, mas envolve uma redação, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. É um filme fantástico, assim. O personagem principal, ele é responsável pelo setor de fotografia, né? Pelo laboratório de fotografia. Mas ele é um sonhador. E eu me vejo muito nele, assim, né? Ele é um sonhador, mas ele não, até aquele momento ele não realizou os seus sonhos. E no meio da jornada dele, ele realiza os sonhos e ele continua sendo um sonhador, mas um sonhador que realiza. Então isso me marcou muito, é um dos meus filmes preferidos, assim. Indico. Tchau, tchau, gente. É Até isso a aí. próxima. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.